Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do Canal 1 Acupuntura. Hoje com o tema A Fisiologia dos 5 Movimentos. Escolhi esse tema porque o meu objetivo é fazer uma relação dos 5 movimentos com a fisiologia Zanfu. Isso eu acredito que ajuda muito a dar um significado primeiro para as teorias, porque normalmente essas teorias causam uma certa estranheza para quem nunca estudou nada relacionado com o assunto, e segundo, que auxilia bastante no nosso raciocínio clínico, quando a gente começa a perceber que essas teorias elas conversam entre si, né? São teorias que fazem parte dos fundamentos da medicina tradicional chinesa e elas se conversam. Então, quando a gente começa a perceber essas relações, eu acredito que vai ajudar muito no desenvolvimento do diagnóstico, no entendimento da medicina tradicional chinesa. A fisiologia dos 5 movimentos. Então, como eu estava falando lá na introdução, a intenção é mostrar uma relação da fisiologia Zanfu com os 5 movimentos. Nós sabemos que os 5 movimentos é a representação das interações que acontecem no universo. Então, não é uma teoria que faz a relação apenas dos órgãos, né? dos órgãos e vísceras, que mostra essa relação. Ela é uma teoria que representa as relações de todo o universo. Então a gente pode entender os 5 movimentos e aplicar nas estações do ano, nas fases da vida, na natureza, nos fatores patogênicos predominantes em cada época do ano. Então a gente tem várias formas de entender, aplicar e representar os 5 movimentos. Aqui a intenção é destacar alguns aspectos, porque não vai ser possível a gente aprofundar, né, cada um dos movimentos, mas destacar alguns aspectos fisiológicos de cada movimento. Porque para a fisiologia Zanfu nós temos aqui no canal vídeos específicos aprofundando e falando da fisiologia Zanfu. Então a nossa intenção aqui é mais mostrar o que tem de destaque, ou que eu considero mais importante, e mostrar essa relação existente nos 5 movimentos, o que ajudaria bastante no diagnóstico, porque muitas vezes a diferenciação de síndromes ou a diferenciação de padrões sindrômicos começa nos 5 movimentos. Então, quando eu percebo a relação de cada um dos órgãos, das suas funções, com os 5 movimentos, isso vai ficando mais fácil, vai tornando-se mais clara essa teoria da medicina tradicional chinesa, que fundamenta a medicina tradicional chinesa. Então, pensando primeiro na questão dos 5 movimentos propriamente dito, nós sabemos que os 5 movimentos, existe uma relação de cada um dos movimentos, que são relações harmoniosas, e que isso a gente pode trazer para o raciocínio clínico, que nós chamamos de ciclos, né? Ciclo de geração e ciclo de controle. Essas são as duas relações harmoniosas existentes nos 5 movimentos. E isso é importante a gente entender, porque essas relações também são aplicadas na questão fisiológica, na questão do diagnóstico. Nós, muitas vezes, através de sinais e sintomas, conseguimos entender
para onde vai cada sinal e sintoma, né? Pensando em padrão sindrômico, mas muitas vezes, na hora que você faz essa relação com os movimentos, você acaba raciocinando e entendendo muitas vezes algumas manifestações que o seu paciente tem a partir dessas interações harmoniosas ou desarmoniosas dos 5 movimentos. Então, as harmoniosas, já falei que é a relação de geração e controle, um movimento vai gerando o outro, para cada movimento a gente tem alguém que controla, né? Então, essas relações são interessantes. E as desarmoniosas, as relações desarmoniosas seriam excesso de controle, como o excesso de controle e a contradominância. São as 2 relações desarmoniosas. Só para dar um exemplo aqui rápido, porque o assunto principal não é esse, mas entendendo que essas relações, tanto de harmonia como desarmonia, nos ajudarão a entender a relação dos órgãos também, dos órgãos e vísceras, né? A gente tem que trazer esse conhecimento, esse conceito, quando eu estou fazendo um raciocínio clínico. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Uma gastrite, por exemplo. Muitas vezes a gente pensa na gastrite, logicamente, no tratamento focado ali no estômago, né? Mas, à luz da medicina tradicional chinesa, a gente sabe que o movimento madeira, onde a gente tem lá fígado, né, vesícula biliar, muitas vezes por excesso de controle ou por um excesso do movimento madeira, acaba gerando uma gastrite. Movimento madeira, pessoas que estão extremamente estressadas, nervosas, atinge muito o movimento madeira. E esse excesso do fígado, especialmente, vai agredir quem? O movimento terra. Então, muitas vezes, numa gastrite, tá? Eu tenho que, antes tratar na raiz do problema, eu tenho que tratar ali em movimento madeira, para depois eu tratar o movimento terra, o estômago, o baço, pensando numa gastrite. Então, aqui eu estou falando de uma relação desarmoniosa, de excesso de controle, porque a madeira, o fígado, a vesícula biliar, deveriam, nessa relação de controle, controlar a terra. Só que é muito comum desse movimento padrões de excesso, que acabam agredindo e gerando relações desarmoniosas, como excesso de controle, que é o exemplo que eu dei. Uma outra relação que eu poderia exemplificar aqui é essa relação de controle existente entre movimento água e movimento fogo. No movimento água, nós temos o rim e a bexiga. No fogo, a gente tem como principal ali coração e intestino delgado. A gente tem o pericárdio como parte desse coração e triplo aquecedor, que vale para canal, mas a gente sabe que não é um órgão aí que existe. Mas pensando em coração e intestino delgado, especialmente coração, muitas vezes um excesso de calor no coração, gerando ansiedade, por exemplo, que pode ser gerado esse excesso por falta de controle, por uma deficiência ali no movimento água, especialmente no rim. Então, há uma relação de contradominância, né? Então, o rim que deveria controlar o fogo existente no coração, por estar deficiente, ele não consegue controlar, e isso volta para o rim, ou seja, há uma contradominância. Quem deveria controlar não consegue, e aquele que deveria ser controlado excede, né? Que é a relação de contradominância. Então, aqui eu dei 2 exemplos de relações desarmoniosas, uma de excesso de controle, a outra de contradominância. Assim, a gente poderia também pensar em ciclos de geração, né? A gente sabe que muitos dos problemas que existem no fígado
pode ter a sua origem de uma deficiência que tem ali no movimento água, porque a água é mãe de madeira, né? Então essa é uma relação existente pensando em ciclo de geração. O mesmo a gente pode pensar com o movimento fogo, deficiências existentes lá no coração, tá? Que faz parte do movimento fogo, pode ter início ali no movimento madeira ou no movimento água, madeira sendo mãe e água sendo o avô, a avó. A gente usa esses termos mais familiares, né? Mas para entendimento. Então, essas relações, elas acontecem muito e são muito importantes quando a gente faz um diagnóstico, a gente faz um raciocínio clínico, a gente entender que essas relações, elas existem, elas devem ser aplicadas. Então eu estou fazendo uma relação de 5 movimentos com o funcionamento, com a fisiologia, por isso o nome Fisiologia dos 5 Movimentos, por isso que eu usei esse nome exatamente para mostrar essas relações. Apesar dos 5 movimentos, conforme eu falei, ser uma teoria de aplicação universal, né, que a gente pode aplicar em várias outras coisas, eu trouxe aqui para o nosso raciocínio dentro da medicina tradicional chinesa. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço a todos, até lá.